chegou a hora de falar dos acessórios, porque não basta você ter uma câmera, um microfone, uma cabeça de luz, um refletor, você não vai conseguir gravar seus vídeos se você não tiver um suporte de pelo menos o mínimo necessário para ajudar na sua produção. Eu vou começar falando do principal acessório, o primeiro que você deve investir, que é o tripé de câmera. Por que você precisa de um tripé de câmera? Porque você precisa colocar a câmera numa posição ideal para o seu enquadramento, numa altura exata, num ângulo correto. Se você não tiver um tripé, você vai precisar improvisar, tem gente que coloca em cima da mesa, em cima da bancada, em cima de um armário, mas nunca vai ficar ideal. Com um tripé de câmera, você vai ter a segurança de sempre conseguir o quadro ideal para a sua câmera, para a sua imagem. O enquadramento vai ficar sempre bom, sempre perfeito para a sua videoaula. Existem vários fabricantes de tripé, vários tripés diferentes. Assim, se você começar a pesquisar sem saber o que procurar, é bem confuso, mas fique tranquilo, porque são poucas informações que você precisa saber para comprar um tripé bom. A primeira de todas elas é se a cabeça do tripé é hidráulica. A diferença entre um tripé de vídeo para um tripé de foto, justamente é a movimentação da cabeça que a gente fala, que é essa parte superior aqui, que move a câmera para cima e para baixo, que é o tilt, e para um lado e para o outro, que a gente chama de pan. Ela tem que ser suave. Mesmo para videoaulas que estão paradas, esse enquadramento aqui, quase todos os enquadramentos que a gente está vendo aqui nesse curso, são parados. Você sim conseguiria usar um tripé de foto, mas às vezes você vai precisar fazer um detalhe de alguma coisa que você está mostrando, ou você vai fazer um update no tipo de gravação que você vai fazer, você vai precisar fazer um movimento de câmera, então é melhor você já investir num tripé de vídeo, para ter já uma coisa para o resto da vida, não precisar mudar daqui a pouco, você vai pegar esse tripé de foto e não vai saber o que fazer com ele, vai ficar encostado lá. Então já invista logo num tripé de vídeo profissional com cabeça hidráulica para você ter o melhor já nas suas mãos. Eu tenho dois exemplos aqui de tripé de câmera. Esse aqui é um dos melhores tripés do mundo, é uma marca alemã, Sattler ou Sattler, que tem a cabeça hidráulica, uma série de regulagens. Ele é um tripé pesado, feito de metal, que dura para o resto da sua vida e tem regulagens para câmeras maiores, ele suporta um peso muito maior do que esse tripé aqui, que é de plástico da Sony. Porém, você não precisa necessariamente investir num excelente tripé caríssimo. Você pode sim comprar um tripé de plástico, porém com a cabeça hidráulica também, com movimento suave. Você vê que ele faz uns barulhinhos aqui, esse tripé tem mais de 15 anos, eu acho, 14 anos que eu comprei mais ou menos, e está funcionando perfeitamente. É um tripé excelente para produção de vídeo, para videoaula ele funciona também perfeitamente, não tem nada que reclamar. Só a capacidade de carga, claro, é diferente, e o tipo de movimento que você consegue com um tripé mais profissional é um pouco diferente, mas para videoaula não se preocupe, um tripé como esse aqui, o da Sony, vai te atender sem problemas nenhum. No material em PDF eu vou disponibilizar as principais marcas de tripé e mais tarde também eu vou ensinar para vocês como pesquisar, onde encontrar os produtos para vender. Tem um site que chama BH, que não é um site brasileiro, mas mesmo em inglês, com o modelo do equipamento, quase as palavras são bem parecidas, você consegue pesquisar e lá tem todas as informações que você precisa de todos os equipamentos. Ele te dá a carga máxima que o tripé aguenta, a altura máxima que ele chega, que são informações primordiais. Você precisa saber disso. Qual é a carga que o tripé aguenta? Então você vai somar o peso da sua câmera, se a sua câmera tiver uma lente cambiável, você vai somar o peso da sua lente, se você for colocar um monitor em cima da sua câmera, você vai somar o peso de tudo isso, vai dar uma folguinha e vai procurar um tripé que aguente aquela carga. Vamos supor que deu tudo 1,5 kg. Você vai procurar um tripé que suporte 2 kg no mínimo, para você ter uma folga e não ficar trabalhando com ele no limite. Uma outra coisa é a altura máxima que o tripé chega. Existem tripés no mercado que não vão muito, não erguem muito alto. Você não consegue colocar a câmera a mais de, sei lá, 1,5 m de altura. E se você tem 1,80 m, a câmera vai ficar muito baixa para gravar a sua videoaula. Então você tem que ficar muito atento à altura máxima também do tripé. Então as três informações primordiais de um tripé são cabeça hidráulica, altura máxima e a capacidade de carga do tripé.
Esse tripé aqui, ele só levanta as pernas, você só consegue aumentar a altura dele através das pernas. Esse outro aqui, você consegue aumentar e diminuir as pernas também. E ele tem, vamos chamar, para simplificar aqui, um pescoço que sobe e desce também. Então, apesar das pernas não chegarem muito alto, você pode compensar isso subindo um pouco o pescoço. Todo tripé tem uma regulagem de nível para você colocar a sua câmera nivelada, você não gravar torto a imagem, você vai aparecer torto no vídeo de quem está assistindo. Esse aqui, por exemplo, ó, você consegue controlar facilmente só com a cabeça do tripé. Isso é uma facilidade, principalmente para quem produz muito rápido. O da Sony, por exemplo, ele tem uma bolha de nível, todos os tripés têm uma bolha de nível, que você vai saber se ele está nivelado corretamente, porém a cabeça dele não nivela, você vai ter que nivelar ele através do pé. Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada que um minutinho do seu tempo não resolve, você não vai conseguir regular também tranquilamente. Deixa eu tirar esse daqui. E agora eu vou continuar falando de tripé, só que de tripé de luz. Eu acabei de falar sobre iluminação, dar um exemplo de refletores e tal, e vocês viram que o posicionamento da luz também é muito importante. Então você precisa de um bom tripé de luz, que chegue numa altura razoável, você precisa de um tripé que chegue pelo menos numa altura de 1,80 m, 2 metros, esse é um mínimo aceitável. Daí para cima você já consegue fazer qualquer tipo de produção com a iluminação. Eu vou mostrar aqui alguns tripés. Esse aqui é menorzinho, você está vendo? É da Maco. Esse outro também é da Maco, já é maior. Então, na hora da compra, você vai também se preocupar com as mesmas coisas que eu falei, com algumas coisas semelhantes que eu falei do tripé de câmera. Altura e capacidade de carga. Não adianta você comprar um tripé de luz que não suporte o peso do seu refletor. Então você precisa se atentar se ele recebe o peso suficiente para aguentar o seu refletor e a altura máxima que ele chega. Essas são as duas coisas que você precisa prestar atenção antes de comprar o tripé de luz. Eu tenho um outro tipo de suporte aqui de tripé também, mas vocês veem que esse aqui tem um Y aqui em cima, que é para receber um suporte para tecido, para fundo. Eu vou mostrar para vocês algumas gravações aqui, vou dar vários exemplos de gravação com fundo preto, fundo branco e fundo chroma key. Para essas gravações a gente usou 2 tripés desses, um de cada lado, e a vara que a gente chama, que são 2 pedaços de metal também, que eles se conectam aqui no meio e ficam com 3 metros de comprimento. E aí você coloca aqui, prende seu tecido aqui, seja ele qual for, e você vai ter um fundo infinito, um fundo branco, preto ou chroma key, o que você escolher para a sua gravação. Pois bem, falei de tripé, agora como eu falei de fundo, eu vou falar um outro acessório aqui que parece bobo, mas ajuda bastante, que são as agarras. Se você tiver um suporte de tecido e você mesmo comprou seu tecido, você vai precisar de algumas agarras para prender ele no lugar. Só que as agarras não servem só para isso. Elas servem para uma infinidade de outras coisas. É um improviso que você pode utilizar com elas, você pode improvisar muita coisa com as agarras. Um grande exemplo disso é o rebatedor, por exemplo, ou o difusor. Se você tem um tripé de luz, por exemplo, você pode pegar o rebatedor ou o difusor e prender ele no tripé com uma agarra. Existem outros tipos de agarra, tá? Maiores. Essa agarra aqui, por exemplo, você pode prender em alguma coisa no teto, uma pilastra, alguma coisa que passe no local que você está gravando e conectar aqui até um refletor. Essa garra aqui suporta vários quilos e recebe um refletor leve sem problema nenhum. Então, às vezes, você não quer botar um tripé no chão e tem alguma coisa que passe, uma viga, alguma coisa que você possa abrir aqui e prender uma garra jacaré com suporte para iluminador. Existem vários tipos de agarra, eu tenho uma outra aqui na minha mão, que é uma garra bem famosa da Manfrotto, a Maco também vende, essa daqui é da Maco. E você tem uma regulagem muito boa para prender em mesa, fazer algum encaixe que você precisa com as agarras. Um acessório muito importante. Como eu já estou com um rebatedor aqui na mão, eu já falei de rebatedor na aula de iluminação,
mas eu vou reforçar aqui o seguinte. São várias cores possíveis de rebatedor. Eu tenho um aqui 5 em 1, ele é dourado e prateado, branco, preto e por dentro ele tem um difusor. Qual é a diferença grande na hora de comprar esse tipo de acessório? O tamanho. A coisa mais importante dele é o tamanho dele. Tem de 50 centímetros, 60 centímetros, 1 metro, 1,5 metro. E a recomendação é a seguinte, quanto maior, melhor, porque ele vai te dar uma flexibilidade de trabalho maior e vai aumentar o volume, o tamanho, né, físico da sua luz. E a gente já aprendeu que quanto maior a fonte de luz, mais suave ela é e mais prazerosa ela vai ficar para a sua videoaula. Então, na hora de comprar um rebatedor ou um difusor, opte sempre pelo maior tamanho possível, porque vai ser o melhor resultado e vai te dar maior flexibilidade. Agora, cuidado, se você estiver num ambiente pequeno, ele pode te atrapalhar. Então, calcula isso, o tamanho máximo que você vai conseguir utilizar, visualiza, tenta medir antes o tamanho máximo e compre de acordo com o que você precisa.